algumas perguntas já de teletertulianos. A verbetógrafa, professora Eliana, na Estrangeirismologia, página 8, poderia comentar mais sobre o Facebook enquanto tolicionário virtual que leva tantas consciências incautas a perderem horas e mais horas todos os dias frente a uma tela? Sim, você já disse, né, o essencial na sua pergunta. Então, vale aqui eu salientar o seguinte: o Facebook, ele não é totalmente, né, um tolicionário, no seguinte sentido: por vezes ele atua como uma maneira das pessoas comunicarem questões importantes, interessantes, até úteis, né? Eu, por exemplo, tenho quando eu olho o Facebook, eu recebo denúncias de maus tratos, por exemplo, né, de animais, que é uma rede que imediatamente alguém se mobiliza em várias cidades, né? Então, isso cumpre uma função útil, social, assistencial. Tem outros casos também de mobilização. Agora, a gente viu recentemente toda essa grande mobilização, né, nacional, nas ruas. O Facebook foi um instrumento importantíssimo, mas, entretanto, na maioria do que a gente vê postado, do pouco que eu vejo postado, quando eu olho, porque a gente também não pode ficar, né, sem olhar. Eu sou uma curiosa do comportamento humano em geral, então eu também olho esse tipo de coisa. A gente vê a maioria das postagens são completamente, né, inúteis, emocionais, autoexposições da própria vida, coisas que, desculpem o mau jeito, não interessam a ninguém, só a própria pessoa, enfim, muita bobagem, muito comércio e até muita coisa perigosa, né? Outras questões também que envolvem aí, a gente sabe, né, várias, na área sexual, na área, enfim, desses desvios, né, mais patológicos também, está tudo ali exposto. Então, em essência, infelizmente, ainda a maioria do que está no Facebook não ajuda muito. Então, eu classifico ele como um tolicionário virtual. Vou trazer um outro ponto também que eu acho que vale a pena ser falado, que é o Facebook. Por quê? Porque o Facebook, existe N ferramentas, a gente sabe que não tem como fugir do online. Eu vejo da seguinte forma, ver se é por aí mesmo. Eu entendo que o Facebook ele é muito bom para divulgar ideias que são de qualidade, que vale a pena. O problema é quando se perde horas e horas e horas num nível de dispersão, saltando de uma fotinho para outra, de uma figurinha, de um Facebook para o outro. Não sei se é assim que você vê também, como que é a sua visão. Eu até comentei logo no início do VB, acho que você não tinha chegado, teve essa pergunta sobre o Facebook enquanto tolicionário virtual. Eu concordo com você, até eu salientei. Há utilizações bem interessantes do Facebook. A gente viu esses movimentos, né, aí, de rua, essas manifestações. O Facebook foi fundamental, né, na organização. E há, sim, processos de denúncia, de ajuda, de redes, né, de cooperação, de apoio, que se utiliza dessa rede, né, do Facebook, de outras, enfim. Está cheio de exemplos aí. Mas, Fafá, eu concordo com você, o que se vê é muita gente, muitos jovens principalmente, perdendo horas e horas e horas, e grave também, se expondo, né? Uma autoexposição desnecessária, patológica às vezes, e perigosa às vezes. É assustador, né? Tem coisas que são assustadoras. Assustadoras. Então, eu considero ele um tolicionário. Jovens imaduros também, né? Tem uma turminha aí, cinquentinha. Não vou tirar o povo fora da meia-idade aí, né? A gente vê as pessoas direto assim no Facebook, e aí no celular, né? Não sei se, né, essa questão da internet no celular, até que ponto ela, né? Uma coisa que exacerbou, né, o problema. Isso, você está sempre é uma patologia da conexão. Me veio a ideia agora, né? De um processo que você está sempre tendo que estar conectado. Já está virando um. Se você não souber da última de quem postou lá, puxa, você está fora né? Você está fora, você é excluído. Né? Então, isso é tão sério que está mudando
toda a cara, né, desse momento atual, da sociedade atual, isso vem assim com uma avalanche que eu não consigo abarcar, eu não consigo entender, alcançar a revolução, o que isso está causando, sabe? Ainda tá grande demais. Já perdi o... Tem algo nessa linha, bem rapidinho, antes da pergunta, que é o seguinte. Eu estava conversando também com outro colega sobre o desespero de não ter o celular no bolso. É algo que eu aprendi o ano passado. Não atender mais, sempre, o celular. Então, o nervosismo e a ânsia que as pessoas ficam quando elas estão, por exemplo, dentro de um avião com o celular desligado. Sim. E não conseguem Sim. entrar em contato, não conseguem mandar mensagem. Então, isso que você falou, parece que está gerando uma linha... Uma nova adição. De controle, né? geral de todas as de pessoas. Então, eu acho que essa questão do celular também é algo que tem que ser ponderado, e muito sério. Também. Né? A gente tem hora para tudo, hora para desligar, hora para falar, e realmente ponderar tudo aí. É verdade. Na Mega Pensionologia, na mesma página, como reeducar os tolos? Parece quase uma missão impossível hoje em dia. Né? Primeiro, vamos nos reeducar, né? Mas primeiro, assim, eu tenho esses dias, durante um curso aí, um curso piloto de pensatas, né? Veio uma ideia assim, de revisor, revisa-te, né? Que a gente faz revisão, então a ideia de que o revisor tem que se revisar primeiro. Então, antes da gente olhar, né, os tolos e pensar como é que eu vou reeducar os tolos, vamos começar nos reeducando. O quanto eu ainda sou consumidor de tolices emocionais, né? O quanto eu ainda, de alguma forma, também tenho lá o meu, né, percentual de tolicionário, de consumo de tolicionários afetivos, né? E penso que a conscienciologia é hoje assim, uma excelente proposta para nos fazer criticar, ter o processo da descrenciologia, olhar isso com criticidade e começar a ser mais seletivo e realmente investir tempo, dinheiro, energia, né, espaço intelectual, consciencial, no que realmente importa, no que vale a pena. Então, vamos nos reeducar primeiro e, às vezes, o nosso exemplo e o próprio trabalho todo, né, de muitas frentes, a conscienciologia é a que a gente tem mais investido aí, quem sabe vai também reeducar os tolos. Como diz o professor Walder, mandar para aquele lugar, né? Lá na holoteca, né? Mandar para a holoteca. Vai ajudar muito. Eliana, ainda seguindo na linha da tua mega pensionologia, na linha do reeduquemos os tolos, eu queria que você falasse no sentido de desvincular, porque muitas vezes as pessoas nem param para pensar sobre o que elas fazem e sobre o fato de aquilo ser uma tolice, ou dela se considerar, né, tola ou não. Eu lembro que uma vez, há muito tempo, conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, ingenuidade é burrice. E na época eu tinha um nível de manifestação bem alto de ingenuidade. E eu me sentia a última criatura do pacote. Eu disse, nossa, olha que coisa. Ainda, com esse tempo todo, né, se manifestando com ingenuidade. Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas nem param para analisar o quanto se tem de tolice, ingenuidade, burrice ou besteira que se pode evitar. Então, eu queria até te sugerir para você fazer um verbete chamado novela, que eu acho que valeria a pena. Porque eu vejo que é um dos maiores tolicionários aqui do Brasil, especificamente, e as da Rede Globo, especificamente. Até que você falou, né? Você consegue viver sem a Rede Globo. Eu achei fantástico a tirada. E aí, também, logo abaixo, eu queria que você falasse um pouquinho da tua citaciologia. Certo. A sugestão é bem pertinente, Fabiana. Eu vou pensar com carinho. Vale a pena. É porque realmente dá um verbete à parte. Uhum. A citação, né, do próprio Zygmunt Bauman, esse sociólogo, né, que eu estou estudando ele aí para o livro que eu estou escrevendo, ele coloca então que a característica mais proeminente da sociedade de consumidores, ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta, é a transformação dos consumidores em mercadorias. Acho que ele vai no ponto, né? Quer dizer, nós somos ingênuos e tolinhos o suficiente para pensar que a gente consome, mas na verdade nós somos consumidos, né? Nós viramos mercadoria também, né? As pessoas viraram mercadoria. E isso é no material que eu estou trabalhando dele, tem mais de um livro, ele explora isso muito bem, de como isso é feito de uma forma
tão ardilosa, tão estratégica, que a gente nem percebe. A gente, né, a gente acha que decide o que compra, o que consome, mas na verdade nós não, né? Alguém já decidiu muito antes por nós, né? Toda uma superestrutura que a gente acha que escolheu tal ou tal canal de televisão, tal novela, tal livro, tal filme, tal processo. Na verdade, a gente, né, foi muito bem já comprado, direcionado, enfim, consumido antes por toda uma superestrutura, né? Ana, aqui no ar. Pois não. Na parafatologia, ali no final da primeira linha, aí você botou a evidente conexão baratrosférica das películas cinematográficas de terror trash. Aí eu fiquei pensando assim, né, na possibilidade assistencial, caso a pessoa esteja vendo um filme desse tipo. Eu estou partindo da experiência pessoal, que eu fui ver um filme. Sim. E eu percebi assim, um contexto muito baratrosférico, e isso me incomodou muito, sabe? E aí, quando chegou a noite na TENEPES, veio para mim essa ideia assim, da possibilidade assistencial que acontece num contexto como esse. Aí eu queria perguntar para você, assim, o que você pensa sobre essa questão? Tereza, eu não tinha pensado sobre essa ótica de que você, por exemplo, assistir um filme desses para fazer escagem. Não sei se é bem essa a ideia. Na realidade, assim, comigo foi uma coisa assim que eu não programei. Eu fui ver o filme e não imaginava que fosse ter esse contexto. Eu me senti muito incomodada durante o filme, assim, senti até vontade de sair. E na TENEPES veio essa ideia para mim, né, de que naquele momento também foi uma oportunidade assistencial de estar ali, né, naquele contexto, naquele momento. Ok, então você vê que realmente esse tipo de filme, ou, né, até a literatura, que também traz esse aspecto, tem um grande poder de evocação de consciência desse nível. E não precisa nem ir tão longe como um filme de terror, esses trash, assim, ou esses... como é que é uma série de filmes em que as pessoas vão sendo atrocidades. Violência em geral. Delicistas. Daqui a pouco eu lembro. Não, é um título que fez depois fez 2, 3, 4, enfim, terrível. E eu lembro de uma história que o professor Hernandes Leite contou num curso publicamente, por isso que eu até vou reproduzir aqui. Não precisa. Também tem esse, mas é um pouco mais recente. Também, todos esses. Toda essa turma aí. A lista é grande, gente. A lista é grande. Não, o professor Hernandes contou no curso seguinte, para ver como a coisa é muito mais sutil e séria, às vezes não tão evidente como no filme de terror. Ele estava assistindo televisão com a família, vendo uma novela, e tinha uma artista, estava assim, ele achou assim... Puxa, que chatinha, sabe? Que artista chatinha, está trabalhando mal. Aí, claro, entra o parapsiquismo, né, do professor Hernandes, que nem todos nós temos, claro. E me disse que em poucos minutos encostaram assim 2, 3 consciências, dizendo assim: nós também achamos ela muito chatinha, vamos terminar com ela, vamos acabar com ela. Quer dizer, né? Você vê como é sério o processo de evocação. A gente, por estar assistindo ou por estar, né, pensionizando, imediatamente aí os assediadores da moça se apresentaram achando que tinham encontrado um aliado, né, para detonar com a moça. Então, é bem sério, né, Tereza? Assim, ó, eu prefiro não assistir esses filmes. Obrigada, Roberto. Eu prefiro não assistir esses filmes. Às vezes a gente está em casa, eu e o Fernando, e a gente está aí, né, zapeando aí na televisão, e daqui a pouco para num filme e começa alguma... Eu sinto, assim, a energia muda com... Isso eu consigo, não consigo ver e ouvir as consciências, né, que chegam, mas eu consigo perceber claramente o padrão da energia vai mudando e eu já, Fernando, troca. Não quero nem saber, não estou com vontade de ver filme, né, de violência, com essas coisas mais pesadas, sinto muito, não quero nem saber. Vamos trocar de canal, vamos buscar alguma coisa. Prefiro ver, então, prefiro ver o jornal com a realidade, que é dura,
né, às vezes é trágica, mas eu acho mais importante ver realidades do que assistir um filme desse, que faz uma tremenda evocação e, vamos dizer assim, intoxica, empesteia a casa inteira em termos energéticos, né? E aí, claro, sempre é possível fazer assistência, Tereza, sim, mas eu tenho optado por não fazer esse tipo de processo. Normalmente eu também faço essa opção, mas nesse dia eu me vi nessa situação assim, sabe? Aí eu fiquei pensando também nessa outra questão aí.